Olá, sou a professora Valéria e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ciências. E no capítulo 1 de hoje, a gente vai ver sobre a atmosfera, sobre os gases poluentes que poluem ou que constituem essa atmosfera. Nós vamos ver sobre as influências que essa atmosfera tem no nosso planeta. Começando, então a atmosfera, qual é a função da atmosfera? Então imagina só como que era a atmosfera terrestre lá no princípio, do surgimento da Terra. Imaginou? Então aguarde um pouquinho que a gente vai ver se o que você imaginou é o que realmente era. Então a atmosfera, a função dela é proteger a nossa Terra. Proteger contra o quê? Contra meteoros, proteger contra, raios nocivos do Sol. Essa atmosfera, ela é o que fornece oxigênio para a gente. Então, dentro dessa atmosfera, nós vamos ver que tem gases que constituem, Quando a gente fala só de oxigênio, a gente acaba imaginando que só existe esse tipo de gás, a gente vai ver que não. Tem outros tipos de gases que vão ali proteger a nossa Terra e aí vão constituir ela, Então, ali na apostila, fala que a atmosfera é uma camada formada por diferentes tipos de gases, assim como eu falei. Entre eles estão o argônio, o hélio, o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, parece uma palavra meio estranha, mas é algo que vocês conhecem como gás carbônico. Ozônio, nitrogênio e oxigênio, além do vapor de água e poeira. Então, tudo isso daí, essa misturança toda, forma a atmosfera. Entre outras funções, a atmosfera envolve e protege a superfície do nosso planeta, como eu falei, Então ela protege contra os raios nocivos do Sol. E o que beneficiou essa atmosfera? Antes não tinha o quê? Vida, Então essa atmosfera fez com que ocorresse uma manutenção da vida no planeta Terra. A atmosfera tem aproximadamente 1000 quilômetros de espessura, Então ela é bem grandinha, ali essa atmosfera, não sendo especificado um limite exato para que ela termine. Então, saiu lá uma nave espacial, Então, saiu lá um foguete, o que acontece? Acabou a atmosfera ali? Não, a gente não sabe o limite exato onde ela termina. Então, mais ou menos, a gente sabe que ela tem 1000 quilômetros de espessura. Como é formada por gases, ela se torna mais rarefeita à medida que se afasta do planeta. Guarda essa palavrinha, rarefeito, porque a gente vai ver muito nesse capítulo e no próximo. Então, o que é o ar rarefeito? É quando tem ausência ou praticamente poucas moléculas de oxigênio. Então, o ar rarefeito é quando ele tem poucas ou nenhuma presença ali de oxigênio. Embora usualmente a atmosfera seja referida como uma camada, não existe uma borda definida que separe do espaço sideral, como eu falei para vocês. Então, teve lá um foguete, a gente não sabe se ali acabou a atmosfera depois que ele foi lá, chegou lá na Lua. A gente não sabe se a atmosfera acabou ali ou não. Então, a atmosfera, a gente ainda não sabe qual que é o limite dela. A formação agora da atmosfera terrestre. E aí que tá, Então, vamos ver o que você imaginou lá anteriormente, como que era a atmosfera terrestre. Pensa num lugar que devia ser muito fedido, Então, seria a atmosfera lá nos primórdios dos tempos. Porque o que ela tinha? Só coisa ruim lá. Metano, Então, metano, gás hiperpoluente, amônia, A amônia é tóxica. Ali o gás carbônico, que é o mesmo gás ou dióxido de carbono que a gente libera na nossa respiração. E compostos como enxofre. Enxofre, ele tem um cheiro terrível. Então, imagina como que era a Terra primitiva. E era possível ter uma vida bem estruturada, com seres eucariontes, lá que possuem núcleo dentro da célula, bem desenvolvidos, seres humanos ali? Não, Então, por que não era possível ter esse tipo de vida? Porque como que nós sobreviveríamos ali numa terra onde tinha vários compostos
que eram poluentes, tóxicos e não tinha nenhuma presença do quê? Oxigênio. Tá? Então, quais eram os possíveis... O que tinha ali, então, naquela terra? Tinha moléculas ali. Essas moléculas, o que aconteceu? Elas começaram a se unir, começaram a desenvolver o quê? Seres procariontes anaeróbicos. Aí uma palavrinha aí que você vai ter que rever, tá? Ou pesquisar o que é anaeróbico. Anaeróbico é aquilo que vai precisar de gás carbônico para se alimentar. Nós somos seres aeróbicos porque nós precisamos de oxigênio. Seres anaeróbicos, eles precisam de gás carbônico. Então, se na Terra só tinha gás carbônico, metano, enxofre, amônia, tudo que era poluente, esses seres eles precisavam, então, sobreviver com a ausência de oxigênio. Então, os primeiros seres vivos, eles eram anaeróbicos. Depois, ao longo dos anos, começaram a surgir seres aeróbicos, assim como nós. E aqui, na apostila de vocês, tem o céu também azul em outros planetas. Tá? Então, o céu, ele é azulzinho aqui na Terra. Mas nessa atividade aqui, nesse textinho, que eu vou mencionar para vocês, dentro do livro o livro didático, ele está na página 266. Então, mostra que, para nós, a nossa Terra tem essa coloração azul. Mas, em alguns planetas, por exemplo, Marte, o componente, ele tem ali a coloração vermelha. Toda vez que a gente vê a imagem de Marte, fala, o planeta vermelho. Por quê? Então, a luz solar ela é mais espalhada, pois seu comprimento de onda tem tamanho semelhante às incontáveis partículas de poeira na suspensão da sua atmosfera rarefeita. Então, no planeta vermelho, o céu é avermelhado durante o dia e no pôr do sol ele é azulado. A gente não é o contrário. A gente, durante o dia é azulado e no pôr do sol é avermelhado. E em Marte é o contrário. Então, em Marte, ele vai ter ali a coloração avermelhada durante o dia e durante a noite ele vai ser, lá do pôr do sol, ele vai ser azulado, tá? Devido à atmosfera. Então, cada componente, ele vai liberar uma luz. E como nós aqui, no nosso planeta, a maior parte da coloração aqui vai ser hidrogênio e nitrogênio, que a coloração emite uma coloração azulada, então, nos outros planetas, dependendo qual a maior composição que eles vão ter na atmosfera deles, vai ter uma coloração diferente. Tem a proposta dos exercícios que vocês poderão fazer em casa. E nós temos aqui, nesta tabelinha, um gráfico. Esse gráfico está na página 268. Esse gráfico ele mostra como era a Terra primitiva em azul e a Terra atual. Lembra lá que eu falei para vocês no início sobre os compostos que tinham na Terra primitiva e os compostos que estavam faltando naquela Terra primitiva que hoje em dia tem. Tá? Então, olha lá. Hoje em dia, nós temos muito mais nitrogênio, 78% de nitrogênio. E na Terra primitiva tinha 1,9%. Oxigênio, quase ausente, 0,01%. E hoje em dia nós temos 21%. É só isso? É só isso. Tá? Então, por que então que a gente consegue respirar? O nosso ar ele não compõe só de oxigênio. O que a gente absorve é oxigênio, mas dentro do ar ele não tem só oxigênio ali formado. Dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? 98% na Terra primitiva e 0,03% na Terra atual. Outros gases, que seriam esses outros gases? Metano, enxofre ali, tá? Ou gases nobres, 0,1% na Terra primitiva, hoje em dia 10%. E agora,
nós vamos ver esses compostos que possuímos agora, né, na nossa Terra atual, esses compostos aí, como gás nitrogênio. Nós vamos começar pelo nitrogênio. O nitrogênio, ele é um gás que, além de estar no estado líquido, ele pode estar no estado gasoso e no estado sólido, tá? Então, ele é um composto que ele pode ser encontrado nos 3 estados físicos da matéria, tá? O nitrogênio, o que acontece quando ele está no solo? Ele vai ser absorvido por bactérias que tem no solo e elas vão se unir nas raízes das plantas, tá? Então, o que acontece ali no esqueminha do nitrogênio, tá? Então, as raízes aqui das plantas absorvem o nitrogênio, tá? Esse nitrogênio é necessário para quê? Tá? Então, toda vez que a gente pensa numa proteína, numa molécula dentro do meu organismo, né, nas bases nitrogenadas, o que é isso, Valéria? Né? Então, bases nitrogenadas é aquilo que vai formar o DNA. Né? Então, eu preciso de nitrogênio. Esse nitrogênio, então, ele é absorvido nas raízes das plantas através de bactérias. Essas bactérias, elas vão fazer um processo, né, então, de desnitrificação, tá? O que seria isso? Essas bactérias desnitrificantes, elas vão fazer um processo, então, que elas vão tirar a amônia, que é a forma tóxica do nitrogênio, vão transformar em nitrito e depois em nitrato, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, que nome estranho é esse? Então, a amônia é tóxica. Quando ela entra, tem um animal ou uma matéria orgânica em decomposição, essa amônia ela vai poluir ali, né, o solo, só que essas bactérias elas vão transformar rapidamente essa amônia que é tóxica em nitrito, que é mais ou menos tóxico, depois em nitrato. Quando transforma em nitrato, as plantas absorvem esse nitrogênio. Quando um animal se alimenta dessas plantas, ele absorve esse nitrogênio ali que foi absorvido pelas plantas. E aí, esse nitrogênio ele também pode voltar para a atmosfera com essas bactérias desnitrificantes, né, no processo de desnitrificação. Tá? Então, o nitrogênio ele pode voltar para a atmosfera, ele pode ser absorvido pelas plantas, né, através de nódulos que tem de bactérias nas raízes das plantas. E quando ele é absorvido pelas plantas, os animais se alimentam de plantas ali e vão, né, passar ao longo da teia alimentar. Ah, então quer dizer que se eu me alimentar da plantinha, eu vou pegar esse nitrogênio? Sim. Se eu me alimentar aqui do boizinho, eu vou então pegar esse nitrogênio? Sim, porque ele absorveu lá da planta. E aqui, o gás oxigênio e o gás carbônico, eu gosto de falar eles ao mesmo tempo. Por quê? Porque o gás oxigênio e o gás carbônico, eles estão quase em conjunto, né? Então, o que acontece? Nós, aqui seres humanos, nós absorvemos oxigênio durante nossa inspiração e liberamos gás carbônico durante o processo de expiração, tá? Então, nesse processo ali, nós somente estamos poluindo, né? Porque a gente pegou oxigênio, liberou gás carbônico. O oxigênio, ele é essencial para a maioria dos seres vivos, né? Como a gente mencionou, sem o oxigênio não teria vida na Terra. E aí, qual é a importância das plantas? Porque todo mundo acha que a Amazônia é o pulmão do mundo, e não é isso, tá? Então, quem pensou que a Amazônia era o pulmão do mundo porque faz fotossíntese, né, tá errado, porque a maior parte da fotossíntese, ela ocorre pelas algas, né? Então, mas qual é a função da planta, então? Qual é a função dela ali? Além, claro, que o que ela vai absorver de oxigênio, né, durante a respiração, ela vai liberar na fotossíntese, né, a planta faz os processos inversos, ela vai transpirar. E esse vapor de água que a planta evapora, que vai pegar e fazer a diferença no nosso planeta, que eu vou mencionar daqui a pouco. Tá? Então, ali, a planta durante a fotossíntese, ela absorve o gás carbônico, tá? Então, pelas folhas,
No que ela absorveu o gás carbônico, ela libera o oxigênio no processo de fotossíntese. Mas durante a respiração, ela faz igual a gente. Ela pega o oxigênio e libera gás carbônico, tá? Então a planta, além de fazer a fotossíntese, ela faz a respiração também. E aqui a representação do animal, né? Então o animal está absorvendo gás carbônico e está liberando, absorve oxigênio e libera gás carbônico, assim como a gente. E a decomposição de seres mortos aqui, eles vão liberar também dióxido de carbono, tá? E aqui, como eu falei para vocês, qual é a importância, então, se a Amazônia não é o pulmão do mundo, qual é a importância da Amazônia? Aqui tá, então, a importância ecológica da Amazônia, nesse textinho que vocês têm lá na página 270 no material didático, ele fala assim: a Amazônia realmente não é o pulmão do mundo. Isso porque, apesar de produzir oxigênio, ela acaba consumindo praticamente todo esse oxigênio pela própria manutenção. Então, como eu falei, ela pega, absorve o gás carbônico e libera o oxigênio na fotossíntese, mas ela faz também um processo de respiração igual a gente. Ela pega, absorve o oxigênio e libera gás carbônico. O que ela vai produzir, então? Ela vai pegar, a importância da Amazônia seria o vapor de água. Esse vapor de água diminui o quê? O aquecimento global e forma os rios aéreos. Rios aéreos não quer dizer que o rio saiu voando. Rios aéreos quer dizer, então, que aquela água que evaporou vai se condensar nas nuvens e com o vento vai para locais onde não chove, né? Então, a importância da Amazônia em alguns locais que onde não poderia haver chuva ocorre devido à Amazônia. Nós vamos ver agora a pressão, né? Então, a pressão atmosférica, tá? Então, lembra quando a gente estava vendo sobre rarefeito? Lembra que eu falei que era uma palavrinha que a gente era para guardar, fixar, porque rarefeito, então, não quer dizer que a ausência total de oxigênio, pode ser, mas pode ser somente, né, algumas moléculas presentes de oxigênio, não total, como a gente tem aqui na troposfera. Conforme a altitude vai aumentando, vai diminuindo a pressão atmosférica, tá? Então, a gente tem um esqueminha aqui, tá? Conforme aumenta a altitude, diminui a pressão. E o que diminui também, que a gente viu? Então, diminui também o oxigênio. Tá? Então, aumentou a altitude, diminuiu a pressão, diminuiu a quantidade de oxigênio. E se diminuir a altitude? Diminuiu a altitude, aumentou a pressão e aumentou a quantidade de oxigênio. Nós vamos ver isso, né, no exemplo aqui, da página 274. Analise as duas imagens a seguir e depois responda as questões propostas. Aparece na primeira imagem uma cidade montanhosa, né? Então é a mesma coisa, né? Quem gosta de futebol, né? Por que os jogadores, quando vão para uma maior altitude, eles precisam de mais tempo para ficar lá, né? Para poder se adaptar? Porque a quantidade específica do ar é menor do que numa altitude menor, né? Então, por exemplo, ali numa região montanhosa, nessa região montanhosa, a pressão, se a altitude é maior, a pressão é menor e menor a quantidade de oxigênio. E aqui, uma região litorânea vai ter ali uma menor altitude, mais uma maior pressão, maior quantidade de oxigênio. E aí ele dá o exemplo assim: considere que uma pessoa saiu da cidade A e foi para a cidade B, né? Então saiu dessa região montanhosa e foi para a cidade litorânea. Essa pessoa foi para um local com maior ou menor pressão? Aí lembra do esqueminha aqui, foi menor altitude, maior pressão atmosférica, porque é inversamente proporcional, tá?
Qual é a relação da altitude com a pressão atmosférica? Então, ali, ó, a relação está aqui no esquema. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. É comum pessoas que se deslocam de locais com altitudes diferentes apresentarem alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? Então, lembra lá quando você vai andar, né, de avião ou fazer uma viagem onde tem que descer a serra. E aí, quando você está dirigindo ou está com um passageiro, o que acontece? Essa altitude, ela começa a dar um zumbido no ouvido, uma dor ali no ouvido. O que seria isso? A variação de pressão, porque você está diminuindo a altitude. Se você está diminuindo a altitude, está aumentando a pressão atmosférica ao redor. O ar, ele vai sofrer uma resistência. Então, aqui mostra no material a ação da resistência do ar. E nós temos ali um exemplo da atmosfera primitiva, desse exercício aqui, e a atmosfera atual. E aí vocês vão relacionar qual era a diferença, o que tinha na atmosfera primitiva e o que tem na atmosfera atual nesse exercício aqui. Pessoal, façam os exercícios da apostila, façam todos os materiais, né, a parte do RA, utilizem todas as fontes que nós disponibilizamos ali na plataforma SAI. Ok? Beleza? Obrigada, pessoal.